Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Vocês estão felizes, irmãos, na casa de Deus? Se não tiver, tem que estar. Comece a ficar feliz, porque o Senhor, Ele está nesse lugar. O Senhor se faz presente nesse lugar para receber o que você tem a oferecer para Ele. O culto é nosso para Deus. O culto não é de Deus para nós. Eu não posso chegar na casa do Senhor, cabisbaixo, triste, e dizer, Senhor, me anima, faz alguma coisa. Não, irmãos, o culto é eu que tenho que oferecer para o Senhor. Se eu tiver com algum problema, com alguma preocupação, eu preciso me desligar de tudo isso e me ligar e me conectar com o Senhor, para que eu possa então oferecer a Ele um culto agradável, um culto que agrade e toque o coração do meu Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o verso 26. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. A Nicole é uma bênção, né? Foi lindo, viu, Nicole? Deus continue te abençoando, te capacitando, te ensinando, né? E te usando. Porque nós somos só instrumentos na mão do Senhor, irmão. Nós não somos nada, né? Somos nada, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Quando Ele nos usa, é para a glória dEle. Porque sem Ele não somos nada. Atos, capítulo 8 e o verso 26, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, e assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra e a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou fala de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. Respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo no seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Pastora, a senhora leu muito. Nós precisamos ler, irmãos, a palavra do Senhor. Se não temos esse hábito, precisamos criar o hábito de ler a palavra do Senhor. Porque essa é a carta de Deus para nós. Como que eu vou ouvir Deus falar comigo se eu não quero ler a palavra do Senhor, não é verdade? Essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. E aqui nós vemos
3 pessoas atuando nesse cenário. A primeira pessoa que nós vemos aqui é o eunuco. Diz a palavra que era um jovem, ele era etíope. Etíope era de onde ele era da Etiópia. É como se fosse brasileiro ou uma outra nacionalidade, amém, irmãos? Então ele era etíope. Eunuco porque ele era separado. Não tinha contato com mulher, contato sexual com mulher, ele era separado. E esse jovem era um jovem importante, irmãos. Não era qualquer jovem, não era um pé rapado, não era um jovem que estava sem ele, nem beira, sem direção, fazendo qualquer coisa pelo mundo, não sabia o que queria da vida. Não, ele era um jovem bem-sucedido. Ele era um jovem importante. Ele cuidava das finanças da rainha, irmãos. Era um jovem importante. E ele vinha adorar o Senhor. Nós vemos que esse jovem, ele era alguém que buscava ao Senhor. Ele tinha sede de Deus. Ele queria conhecer mais de Deus. E ele vinha sozinho, buscando ao Senhor sozinho. Essa é a primeira personagem que nós vemos nessa história, nesse episódio. Como que nós estamos hoje, irmãos? Será que nós, olhando para a vida desse jovem, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que deseja mais de Deus? Que eu tenho vontade de conhecer mais a Deus? Que eu vim hoje à igreja cultuar o Senhor porque eu tenho sede de Deus? Porque eu quero ouvir a voz de Deus? Esse jovem, ele queria mais de Deus. Ele procurava conhecer a palavra de Deus, mesmo não entendendo, ele lia. Ele esfolheava, ele buscava, irmãos. O Senhor, os seus olhos estão atentos em todos os lugares. E o Senhor, ele conhece o meu e o seu coração. Não adianta eu dizer que eu quero mais de Deus, se no meu coração verdadeiramente eu não quero mais de Deus. Se no meu coração eu estou sentindo, desejando, anelando por outras coisas, irmãos. O Senhor, ele conhece tudo. Ele conhece o íntimo da nossa alma. Ele sabia que aquele jovem desejava mais dele, queria mais de Deus. Por isso o Senhor, ele age nesse cenário. Quando nós buscamos ao Senhor de verdade, diz a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor, irmãos, é o nosso Deus, é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é santo. Ele se apresenta àqueles que o buscam de verdade. Se eu não desejar ver a Deus, Ele não vai se apresentar a mim. Ele não vai se manifestar a mim e a você se nós verdadeiramente não desejarmos, não buscarmos a Ele. Pastor, é difícil assim? Sim. Não é de qualquer forma. Eu vim ao culto aqui à toa e Deus se apresentou a mim e eu nem queria nada. Não, irmãos. Você já viu alguém ser batizado? Eu, pelo menos, fui batizado com o Espírito Santo porque eu busquei muito. Eu não sei como foi a experiência dos irmãos, mas a minha eu queria muito. E não foi por eu querer muito que eu fui batizada no dia que eu quis muito. Hoje eu quero muito, Senhor, me batiza. Não, irmãos. Eu via todo mundo sendo batizado e eu não recebia. E aquilo me irritava, me entristecia, eu ficava chateada. Ia para casa querendo mais de Deus. Digo, Senhor, eu quero saber, eu quero sentir, eu quero também experimentar, Senhor. E de tanto eu insistir em buscar o Senhor, Ele me selou, irmãos. Não existe você vir de qualquer forma, de qualquer maneira e querer receber, eu querer receber algo de um Deus santo, sem o buscar. Não existe, não é assim que funciona. Um jovem que queria mais de Deus, tinha condições, era alguém especial, trabalhava, separado, era etíope, queria mais de Deus. Mesmo sendo alguém importante, ele foi humilde. Você viu na leitura comigo, eu sei que você atentou, você viu. O jovem lia. E quando ele foi confrontado por Filipe, em nenhum momento ele foi arrogante.
Filipe olhou e disse, correndo com ele no carro, o carro andando e Filipe correndo. Você pode imaginar essa cena comigo? Um carro andando e você correndo do lado? Você faria isso para evangelizar alguém? Ele corria do lado, irmãos. E ele olhava e eu via de longe aquele jovem lendo a palavra do Senhor. E Filipe gritava de fora, você compreende o que lê? E o jovem foi humilde, disse, como eu posso entender se ninguém me explicar? O profeta aqui, a palavra fala de quem mesmo? Fala do profeta, fala de outra pessoa. Ele foi humilde. Ele foi aluno. Ele queria mais de Deus. Não é por eu ser pastora que eu sei mais do que os irmãos. Não é por eu ser pastora, estou usando exemplos, amém, irmãos? Que eu não posso sentar para ouvir um irmão ou você pregar ou uma criança cantar. Nós precisamos ser, irmãos, eternamente alunos, humildes, dispostos a sentar e a ouvir, a descer na presença do Senhor, mas não só na presença de Deus, ser humilde para com o próximo, para com os irmãos, entender e ser sensível à voz do Espírito Santo, que pode usar uma criança para falar, pode usar um ancião para falar, pode usar uma pessoa que não tem estudo nenhum para falar. Se tivermos essa humildade para ouvir, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. E em cada dia, em cada culto, você jamais vai sair e dizer, Deus não falou comigo. Porque Deus, Ele fala conosco em todo momento, irmãos. Basta termos a humildade e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E identificar quando o Senhor, Ele fala conosco, amém? A segunda pessoa é Filipe. Muito admirável também, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia da essência de Deus. E o Senhor, Ele fala hoje conosco também, irmãos. Do que é que nós estamos cheios? Do que é que a minha vida está cheia nessa noite? Eu estou cheia de Deus? Eu estou cheia do Espírito Santo de Deus? Ou eu estou cheia de outras coisas? Cheia de preocupação, cheia de embaraço, cheia de pecado. A palavra nos confronta nessa noite. Aqui está Filipe, esse exemplo para a nossa vida, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você lê essa passagem, ela é até confusa, porque você no começo fala que o anjo do Senhor falou com Filipe. O próprio Senhor falou com Filipe. Filipe, tu vai por aqui, por aqui, por acolá, porque ali tem alguém que precisa ouvir a minha voz. E eu vou te usar para falar com essa pessoa. Depois que Filipe faz tudo que Deus mandou ele fazer, corre seguindo o carro. Por quê, irmãos? À toa ele achou? Não, o Espírito Santo falava com ele. Segue esse carro. Aí dentro tem uma pessoa que precisa ouvir a minha voz, a minha palavra. E eu vou te usar para falar com ele. E Filipe obedeceu. Precisamos ser cheios de Deus. Precisamos ser obedientes à voz do Senhor, irmãos, à voz de Deus. Estar dispostos a fazer aquilo que Deus manda nós fazermos. Se for preciso correr, nós corremos. Se for preciso ir, nós vamos. Se é para ficar parado, a gente fica. Desde que seja Deus falando conosco. Não podemos, irmão, nos enganar. Deus falou comigo. Foi Deus que falou comigo, de fato? Deus falou comigo que eu devo fazer desta forma. Isso que Deus falou comigo, eu devo fazer dessa forma. Quebra algum princípio da palavra de Deus? Se quebrar, irmãos, Deus não falou comigo. Amém? Vocês estão entendendo? Deus não está em desobediência. Deus não está em submissão. Eu não planejei falar nada disso, mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Eu não posso afirmar que Deus falou comigo se essa atitude ferir o princípio da palavra de Deus, qualquer princípio que esteja na palavra do Senhor. Você lembra de Saul? Eu vou separar aqui umas cabeças de gado. Deus mandou eu matar tudo, mas eu quero sacrificar o Senhor.
achando que Deus ia se agradar da atitude dele. Talvez ele pensou até que o seu coração fosse a voz de Deus. Não, acho que Deus falou isso através de Samuel, mas Deus falou no meu coração que eu devo separar aqui um pouco desse gado para sacrificar ao Senhor. E a palavra diz que o Senhor, ele rejeitou Saul pela sua desobediência. E usou novamente o profeta e falou: é melhor você obedecer do que sacrificar. Deus não falou com ele, porque se ele tivesse assim falado, ele estaria debaixo de desobediência. E Deus não está na desobediência, irmãos. Deus não está na falta de amor. Deus não compactua com ódio. Por isso eu digo, ouça, entenda e coloque a palavra de Deus como base. Se estiver embasado, amém. Se não tiver, negativo. Filipe ouvia a voz de Deus. Filipe, tu vê esse carro? Sim, Senhor, eu vejo. Segue esse carro correndo atrás dele. E o Espírito Santo ia dando os comandos para Filipe. E ele ia executando, irmãos, obedecendo os comandos de Deus. Do próprio Espírito Santo falando com ele. Você ainda consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Aleluia, Deus. Você ainda consegue ouvir a voz dele? Falar no teu ouvido. Conduzir o teu coração. E te dizer: filho, é por aqui. Filho, eu não estou aí. Filho, é dessa forma. É assim que eu quero. Você ainda consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Aleluia, Jesus. Porque ele falava com Filipe. Filipe conseguiu ouvir a voz dele e obedeceu a voz do Senhor. Seguiu o carro, irmãos, obedeceu. Instruiu. Você viu que Filipe aqui, segundo a palavra, não usou de uma palavra eloquente, não falou muitas coisas. A palavra diz que ele apenas perguntou: você entende o que você lê? E o jovem disse: não, eu não entendo. Se você me explicar, eu posso compreender. E Filipe começou a pregar Jesus. Diga assim: Jesus. Não tem melhor pregação do que Jesus, irmãos. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar. Você sabe dizer: Jesus te ama, tem um propósito na tua vida? Então você é um missionário, você é um pregador. Você pode evangelizar, fazer a diferença, assim como Filipe fez. Ele obedeceu, era cheio de Deus. Cumpriu o seu propósito. E quando ele terminou, irmãos, o seu projeto, a caminhada era longa, sabe lá Deus aonde ele não estava e a distância que ele estava de casa, Filipe. Ele terminou, se despediu do jovem, o jovem seguiu. Você atentou o que disse no final? E o Espírito do Senhor arrebatou Filipe daquele lugar. Transportou ele daquele lugar, irmãos. É algo sobrenatural. É algo para quem realmente gasta tempo com ele, né? É algo para quem tem intimidade com Deus. Para quem busca o Senhor. Para quem atenta para ouvir a voz dele. A terceira pessoa que tem nesse episódio é o mais importante de todos. É o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, irmão. Tudo aqui está regido pelo Espírito Santo de Deus, que sonda o coração tanto do eunuco como de Filipe, que age tanto na sua vida como na minha vida, amém? O Espírito Santo de Deus, ele conhece tudo, todo o contexto está ali debaixo dos seus olhos. Ele conduz tudo, ele guia tudo, ele dirige tudo. E nessa noite, quem somos nós? Quem é você nessa noite? Tanto o eunuco como o Filipe são jovens exemplares. Você é eunuco ou você é Filipe? Você é aquele jovem cheio do Espírito Santo, aquela pessoa cheia de Deus, disposto, aquele vaso preparado para ser usado pelo Senhor no momento que Ele precisar, que Ele quiser.
Dizer, Senhor, eis-me aqui se tu precisares, Senhor. Se tiver alguém, já pensou alguém do teu lado, precisando ouvir uma palavra. Talvez aí mesmo onde você está sentado, você olha para a tua direita, tem alguém, na tua esquerda tem alguém, atrás tem alguém, na frente pode ter alguém. E alguém precisando ouvir uma palavra e Deus quer te usar. Você é como Felipe nessa noite? Que Deus pode contar contigo? Alguém talvez chegou aqui cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de situações, doente, precisando ouvir algo da parte do Senhor. E Deus, Ele precisa de um Felipe. E é você. Você é um Felipe nessa noite? Disposto a ser usado por Deus? A dar um abraço em alguém? A levar uma palavra a alguém nesse lugar? Ah, pastora, mas eu conheço todo mundo. Você conhece por fora. Por dentro, só o Espírito Santo Ele conhece. Só Deus sabe o que a irmã Cléo está sentindo hoje aqui. Eu não sei, eu vejo ela por fora. Eu a conheço por fora. Por dentro, hoje pode ter acontecido algo na vida dela diferente, que só Deus sabe. E talvez Deus queira tratar através de mim e de você a vida uns dos outros, irmãos. Porque nós somos membros de um corpo. E às vezes a gente fica desapercebido. É aquele Felipe, mas é um Felipe que está dormindo, adormecido, não consegue ouvir a voz de Deus. Porque está dando ouvido a problemas, está pensando em casa, está pensando na janta, na pizza, no bolo, não sei, na família, na esposa, no esposo, nos filhos, e não consegue ouvir o que Deus quer nessa noite. 1h30. E Deus, Ele está falando comigo e com você. Somos Felipe hoje? Não, pastor, eu não sou Felipe. Então você é o eunuco? Alguém que tem sede de Deus nessa noite? Alguém apto para ouvir, humilde, aluno, que está aí no teu lugar dizendo, Senhor, fala comigo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu estou inconformado com a vida que eu venho levado. Eu me sinto desanimado, eu me sinto sujo. Você é como eunuco? O Senhor está aqui, irmãos. Tanto para Felipe como para o eunuco. O Espírito Santo, Ele agiu no contexto, agiu nos dois, na vida dos dois. Tanto no coração de um como no do outro. Quem é você e quem sou eu nessa noite? Pastor, eu não sou nem Felipe nem eunuco, porque eu não sou cheio de Deus e nem quero mais de Deus. Então você é como Lázaro, amém? Não é Felipe nem eunuco, é Lázaro. E agora não há solução para Lázaro? Há. Porque o Senhor foi e chamou Lázaro. Vem para fora. E ele morto, fedendo, saiu, irmão, e veio, ressurgiu. Nada resiste ao poder de Deus. Nada resiste ao poder de Jesus Cristo, que está aqui nesse lugar. Que nós possamos refletir nessa noite. Analisar quem somos nessa noite. Se somos como Felipe, se somos como eunuco, ou se somos nenhum dos dois. Se estamos como Lázaro, precisando ressurgir, levantar de entre os mortos, para ouvir a voz de Deus. Vamos ficar de pé nessa noite? E antes de dar continuidade,